Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 31. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tocou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um trecho pequenininho, e já adianto aqui que não tem promessa, não tem ordem, não tem princípio eterno. Mas, meu Deus do céu, por que um trecho tão pequeno separado pela Bíblia de Jerusalém? Porque é importante frisar essa compaixão de Jesus e esta cura, porque nós somos curados para amar e servir. A cura não é para outra coisa senão para nos fazer pessoas melhores e capazes de servir a Deus. Por quê? Porque a cura é a manifestação de um reino que chegou. O reino em que Deus vai banir para sempre toda a doença, toda a dor, até a morte. Por isso, a promessa é de vida eterna. Embora esse reino não seja aqui, ele começa aqui. E nesse início de pregação de Jesus, Jesus começa aqui no Evangelho de São Marcos fazendo muitas curas. E nós vamos ver depois, nessa cidade de Cafarnaum, muitas e muitas curas importantes. Vamos lembrar que São Marcos não estava presente nessas ocasiões. E São Pedro é quem narra para Marcos esse evangelho. Os exegetas dizem, muitos padres, talvez você já tenha ouvido falar, que esse é o evangelho de Pedro. Está escrito de Marcos porque ele escreve, mas escreve com base em tudo aquilo que ele ouviu de São Pedro, já que ele não tinha participado. E ele vai para a casa de Pedro e a sogra dele está doente. Tem gente que faz brincadeira, né, com isso. E até padres, né, brincam com essa questão da cura da sogra de Pedro. Fala que Pedro depois negou Jesus porque Jesus foi e curou a sogra dele no início da caminhada. Claro que é uma piada, a gente não deve levar isso em conta. E sinceramente eu não gosto muito. Mencionei aqui porque eu sei que talvez você já tenha escutado. Digo para você, acho que não é bom a gente repetir esse tipo de coisa. Principalmente diante de tantas sogras boas que temos, né? O que tivemos em respeito às mães, enfim. Jesus entra lá e aqui na Bíblia não fala, só fala que é a sogra de Pedro porque para identificar a pessoa. E aqui a gente sabe que Pedro era casado, né? Pedro tinha família. Se ele tinha sogra, porque tinha esposa.
Não mencionam aqui filhos de Pedro. Em momento algum se menciona ao filho de algum dos apóstolos. Provavelmente tinham. Mas aqui na palavra de Deus, na Bíblia, não são mencionados. Mas se menciona a sogra, alguém próximo a Pedro, alguém que estava na casa de Pedro, alguém que provavelmente morava lá, mas estava doente, estava enferma. Esses são fatos, são situações que são periféricas. O ponto é, Jesus a cura. E ela se põe a servi-los. Ela podia sair falando, fui curada, fui liberta, olha que maravilha, Jesus me curou. Não, ela ficou lá na casa, foi pegar as panelas e foi fazer alguma coisa. Foi dar comida, foi servir, deu água. Ela e as mulheres tinham muito essa função em casa, doméstica, muito forte, né? De manter o fogo aceso, de deixar as coisas preparadas. E os homens trabalhavam fora de casa, faziam as coisas de homens. A mulher fazia coisas de mulher. Era muito bem definido. E ela se pôs a servi-los. Deus nos cura e nós, em gratidão, devemos servir a Deus. Curados para amar a Deus, porque a cura de Deus para conosco é sinal de amor. Por que é sinal de amor? Porque nós não somos merecedores. Nós, humanidade, não somos merecedores do amor de Deus. O que seria merecedor? Porque a gente fez alguma coisa de boa, aí Deus vai e nos dá também a usa de bondade conosco. Não, a gente foi agraciado por Deus sem fazer nada de bom. Pelo contrário, fazendo o que é mal, cometendo pecados. São João vai nos dizer que Deus nos amou primeiro. São Paulo vai nos dizer que fomos amados quando ainda éramos inimigos de Deus. Mas Jairus, essa pobre senhora, estava lá com febre, mas ela é humana também. Ela também não é isenta de pecado. Sem pecado é só a Virgem Maria, concebida sem pecado original. Todos os outros nasceram com pecado. E a sogra de Pedro não deveria ser diferente. E ela representa alguém que, como eu e você, está ali acamado por causa dos seus pecados, por causa da sua fragilidade, com febre, possivelmente com risco até de morte. Mas Jesus vem, toma pela mão e ele levanta. Jesus te levanta, Jesus me levanta, nos curando. E a nossa resposta deve ser como a desta mulher, a sogra de Pedro, que a gente não sabe o nome aqui. E a resposta dela é servir. É se tornar serva. É servir imediatamente. A nossa cura não é para a gente curtir e voltar para pecado. Jesus não vai curar a sua perna para que você volte a ir nos lugares onde o pecado te pegou. Jesus não vai curar seu problema de estômago para que você volte a ser um glutão, guloso, gulosa. Jesus não vai curar os seus olhos para que você volte a usá-los de maneira errada, vendo, assistindo aquilo que não convém àquele que é de Deus. Mas toda cura, toda libertação que Deus faz é para que o homem tome rumo de vida nova. Como Jesus começou a sua pregação mesmo? A gente viu os estudos passados. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A proximidade do reino de Deus causa isso. Cura, libertação, como nós temos visto. O povo sendo curado, liberto dos demônios, curado das suas enfermidades. O reino de Deus está próximo. Essa é a proximidade do reino de Deus. Mas nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. E isso é um caminho de seguimento e uma manifestação de amor para com Deus. Não tem promessa, não tem ordem, não tem princípio eterno para anotar.
Mas o que essa cura e essa resposta da sogra de Pedro dizem para mim e para você? Qual é a mensagem de Deus para você hoje, diante desta palavra? E como você vai colocar em prática? Aonde você vai servir a Deus? Em que lugar você vai servir a Deus? Ou talvez você já sirva e tenha desanimado por algum motivo. É hora de voltar. É hora de fazer valer a gratidão a Deus pela cura que Ele operou na sua vida. Amém. Anota essas coisas no seu diário, viu? Não deixe de anotar. Não é só ouvir aqui o texto, fazer estudo junto comigo, sem as anotações. As anotações, elas são importantíssimas, fazem parte do método, tá bom? Se você quer participar de um grupo de pessoas que caminham junto, aqui na descrição do vídeo eu tenho um convite para você participar desse grupo de pessoas, tá bom? Lista de transmissão e canal no Telegram, onde a gente interage. Você pode tirar dúvidas ali com outras pessoas que fazem estudo há mais tempo ou direcionar também diretamente para mim sua pergunta, sem problema nenhum, tá bom? Estou assim à sua disposição. Se você é novo no canal, seja inscrito no canal, se inscreva e acione o sino da notificação, deixe o like para que isso ajude também esse vídeo a chegar a mais pessoas. E vamos juntos, né? Aprenda o método. No final do vídeo eu vou deixar um link aqui para que você acesse a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual e também possa começar através do primeiro livro que nós estudamos, que é a primeira carta de São João. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.